essa oportunidade que o Senhor nos dá de caminhar como família, como igreja, como irmãos juntos, online, ó Pai. Muito obrigado. Queremos agradecer pelo Thomas. O Senhor despertou, o Senhor orientou, o Senhor deu visão, propósito para ele nessa caminhada. E nós também estamos juntos, ó Pai, com ele, com o Senhor, ó Pai. E agora queremos pedir, ó Pai, o sopro do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor para nós aqui nesse tempo aqui juntos, ó Pai. Ouvindo uns, olhando o rosto de alguns, a casa de alguns, o jeito de alguns e aprendendo e crescendo, ó Pai, em comunhão, ó Pai, em intimidade. Muito obrigado, ó Pai. Esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, William. Glória a Deus. Amém. Só ressaltar aqui minha alegria de verdade estar com vocês aqui, minhas manhãs de domingo cada vez mais felizes, alegres e me sentindo completo em Cristo. Sem vocês isso não seria possível. A gente se sente realizado. A única motivação de eu estar aqui de fato é Cristo, né? Eu não tenho motivação de pedir dinheiro, de isso aqui virar um grupo muito grande e eu ser o responsável. Muito pelo contrário, é ativar cada um de vocês para que vocês multipliquem. E assim, eu estava conversando com o Thiago sobre o propósito do grupo. O Thiago é um irmão, ele já vai chegar aí de mais de 20 anos, né? Caminhando junto, e aí ele agora que está começando a entender também, aí ele estava questionando algumas coisas sobre o propósito do grupo, e eu falei para ele, Thiago, assim, ó, a ideia é multiplicar o que os irmãos estão vivendo aí em Divinópolis, em outros lugares, né? Potencializar o que já está acontecendo aí. Então, se não tivesse acontecendo nada aí, né, não faria sentido eu passar informação. Então, o que faz a diferença aqui? Tem muitos lugares que você vai ter estudo bíblico, né? Hoje em dia todo mundo está dando estudo bíblico. A diferença é o afeto e o relacionamento e o propósito, né? Então, tem gente que dá estudo bíblico com esse monte de gente para a pessoa ter mais seguidores, é para ela crescer na internet. Então, assim, tanto que até agora eu só gravei e pus em grupos fechados, né? A ideia aqui não é ficar passando para virar informação para um monte de gente, muito pelo contrário. A ideia aqui é cada vez mais a gente conseguir potencializar e criar uma rede de irmãos que dão suporte um para o outro. Então, a gente vai separar aí mais para frente. A ideia é que esse grupo seja uma base para as pessoas que forem chegarem, quem estiver aqui discipulando. Então, depois a gente vai direcionar isso aí, como é que vai ser. Claro que quem já está físico aí, presencial, é muito mais fácil, né? Então, a ideia, o foco principal é o presencial. O online é um suporte, né, para quem já está vivendo, materializando. Então, eu fico feliz, o Vitão contando da reunião de ontem, né, que foi até 10 horas, depois vamos até 1 hora da manhã. É isso aí, glória a Deus. Ou seja, está materializando aquilo que era para ser, né? Isso aqui que a gente está fazendo é um suporte para o que já acontece. Então isso potencializa o que está acontecendo aí. Então glória a Deus, né? De fato, eu me sinto privilegiado por estar participando, por estar junto aqui, por acordar de manhã e ter irmãos que estão com um propósito. Não é fácil, né? Muitas pessoas quando começam aí na caminhada começa a ter algumas crises existenciais um pouco fortes, porque se de fato Cristo não for a sua única motivação, se tiver outras motivações, você não dá conta de perseverar. Então, assim, vão vir desafios, vão vir lutas aí, mas quanto mais desafio e mais luta você perseverar, mais um obreiro aprovado você vai ser. E aí a Bíblia fala, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. O obreiro só é aprovado quando ele passa por prova. Então não tem como você ser aprovado se não passar por prova. E aí tem a prova da persistência, a prova dos desafios, a prova dos limites. Então cada um vai enfrentar em uma prova. E o principal é aquilo que eu falo, a motivação precisa ser única e exclusivamente Cristo. As pessoas colocam Cristo e mais alguma coisa. Isso é o que caracteriza uma seita. Eu quero Cristo, mas tem Cristo. E tem mais a motivação do dinheiro, do reconhecimento, de uma série de outras coisas, de crescer meu nome, enfim. Então, se tiver mais alguma coisa, aí é um pouco do fermento que leveda o bolo inteiro, que Jesus falou que estraga a massa toda. Então, um pouco de fermento já vai levedar o bolo inteiro. Então, se a pessoa tiver alguma outra motivação de reunir, de buscar, que não seja só Cristo, aí a gente tem um problema.
Então, vocês vão ter desafios aí, cada um na sua vida familiar. Eu sei, conheço a maioria, né? Desafios pessoais, familiares, financeiros. Eu também tenho os meus. Mas a alegria é que em todos eles Deus seja glorificado, né? A gente não prega com respaldado nas nossas vitórias pessoais. A gente prega respaldado no Espírito Santo. Se a gente for esperar, a gente está perfeito, dinheiro e tudo para levar o evangelho, isso significa que eu estou respaldando nas minhas próprias conquistas e não no poder do evangelho. Muita gente desvia porque elas começam a olhar para elas. Você, não, mas eu não sou tão capaz assim de liderar, eu sou falho e não sei o quê. E aí elas tiram os olhos de Cristo. Porque quem faz é Ele. Se você tiver bom e falar assim, agora eu estou bom para liderar, então já não é Cristo mais. Na hora que você tiver a conclusão que você está bom para liderar, acabou. Porque eu sei que está fazendo. Então, de fato, tem que ser Cristo através de nós, né? Cristo em vós a esperança da glória. A Bíblia vai dizer. Se Cristo estiver em vocês, há esperança de transformação de mundo, de sociedade. Então, a gente está aqui para potencializar o Cristo que está em cada um. Esse é o único motivo. Thomas, vai ter muita gente, o negócio pode espalhar. Não, a questão é as poucas pessoas que tiverem, se elas conseguirem entender e multiplicar, assim, a gente já está. E assim, minha alegria é o que eu tô falando, é porque já existe, né, esse grupo aí, o Tadashi é o único pessoal aí tendo comunhão. Rapaz, isso aí pra mim é uma alegria imensa, né? Poder estar de longe fazendo parte. Eu só não tô comendo pão de queijo, mas eu tô incluído aí com os irmãos. Mas a alegria é muito grande mesmo, sabe? De fazer parte disso. Tendo dito isso, eu tô fazendo o beabá mesmo, pegando a base de tudo para não ter desculpa. É muito difícil, tem que estudar grego, tem que estudar hebraico. Não, tem que estudar nada. Tem que parar de preguiça e começar a multiplicar. A gente só vai ficar bom à medida que a gente pratica. Então, ferro afia o ferro, né? Então, você vai ter que praticar e o maior desafio é lidar com pessoas, né? Por isso que Jesus pergunta para Pedro se ele me ama. Pedro, você me ama? Se você me ama, apacenta o meu rebanho. A prova de que você me ama não é falar que me ama, mas é cuidar das pessoas. Então a prova de que nós amamos Cristo é cuidar uns dos outros. Se eu falo que amo a Cristo, mas não cuido do meu irmão, a Bíblia fala que eu sou mentiroso. Então assim, a prova de que eu amo a Cristo é cuidando dos meus irmãos. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Um cuidando dos outros, potencializando o que Deus colocou. As pessoas hoje cada vez mais querem andar sozinhas, isoladas. Por quê? Falta de humildade. É fácil separar uma hora do meu dia, eu tenho família, tenho outras coisas. Não, não é fácil. O que faz a gente querer caminhar junto? Né? É ter humildade para ouvir, para caminhar. Não é fácil. É vencer os desafios, os obstáculos. A Bíblia fala que aquele que busca andar sozinho, se isolar, busca os seus próprios interesses. Então, o motivo para eu querer andar sozinho é porque eu quero fazer minha própria vontade. Andar em grupo eu tenho que buscar a vontade de Deus para todo mundo. Não a minha. Espera aí. Chegou mais uma aqui. É o Thiago. Olha o Thiago aí. Welcome, my friend. Perdemos o louvor hoje, mas tá bom. Perdão, gente. Desculpa, viu? Tá na bênção. Então, assim, é isso, é multiplicar o que já está acontecendo, tá? A gente não está querendo inovar nem inventar a roda, não. Então, glória a Deus pelo que já está acontecendo e a gente vai potencializar cada vez mais e multiplicar, né? A ideia é essa. Eu passei o material para vocês, espero que vocês baixem eles e comecem a multiplicar ele. Porque esse material, ele é simples e robusto ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? É uma ferramenta mediante quem vai utilizar ela. Então, um bisturi ele pode ser usado para salvar ou para matar. O bisturi não tem eficácia em si, é quem utiliza. Então, a ferramenta, a Bíblia é a mesma coisa. As pessoas usam ela para controlar os outros ou para servir os outros. O instrumento mais utilizado para controlar as pessoas é a Bíblia. Todas as seitas saíram da Bíblia. Não tem nenhuma seita que não saiu da Bíblia. Então, a Bíblia pode ser utilizada para controlar ou para servir. Então, é quem utiliza. O discipulado é a mesma coisa.
A Bíblia vai dizer que tinha pessoas que davam a volta ao mundo para fazer um prosélito, um discípulo, e o tornavam 2 vezes mais filho do inferno. Então tem gente que se esforça para fazer discípulo, mas o torna filho do inferno. Então tem muita gente aí se esforçando para fazer discípulo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Vamos lá para o material para a gente poder ganhar esse tempo aí. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, sugiro que vocês baixem eles, né? Ter eles em mão para a gente conseguir avançar. Vamos lá. Propósito de Deus. Esse é um assunto fundamental. Devemos abrir mão nos nossos corações para o que Deus nos fala sobre o seu propósito. Não pode ser apenas um estudo de uma apostila. Este assunto deve tomar conta de nossa mente e coração. O conhecimento da glória que há no propósito de Deus para as nossas vidas deve tomar todo o nosso ser. Seu propósito, objetivo, alvo ou meta deve direcionar nossas vidas. É isso. Sua vida, ela vive em prol do quê? Né? E eu gosto do Jim, que ele vai dizer que em 10 anos vai se materializar o que você dedicou à sua vida. O que isso quer dizer? Em 10 anos, se eu olhar para a sua vida, o que materializou? Materializou bens materiais, materializou família, materializou filhos, materializou discípulos, materializou conhecimento em Cristo. O que depois de 10 anos eu olhar para a vida de uma pessoa vai ter materializado? Então é o que você dedicou. É nítido, né? Se eu não ver essas coisas é porque você focou em outras. Escolha significa renúncia. Se eu escolho uma coisa, eu estou renunciando à outra. Se eu escolher a direita, eu estou renunciando à esquerda. Então cada caminho é uma renúncia. E aqui o discipulado ele é para a gente renunciar a todos os nossos afazeres e focar naquilo que é o propósito de Deus, que é ir de fazer discípulo. Meu Deus, Jesus não pediu mais nada. Ele só pediu para ir fazer discípulo. Só isso, ir de fazer discípulo. Aí a gente não tem tempo, disposição nem ânimo, aí tem alguma coisa errada. Tudo na nossa vida, a maneira de viver, o comportamento, o nosso trabalho e esforço é dirigido por um alvo ou pela meta que temos. Por isso, o propósito de Deus deve se tornar nosso propósito e nosso alvo. E aqui teve um desafio muito grande durante muito tempo, que as pessoas dividiam entre questão família, trabalho e igreja. Né? Cada lugar eu faço uma coisa ou eu sou alguém. E isso trouxe uma crise muito grande, porque dá a entender, hoje mesmo eu estou atendendo muitos jovens de igreja que foram criados pelos pais na igreja, o pai líder, a mãe líder, assim, uma gracinha, dedicados mesmo ao ministério, só que os filhos não veem um referencial, porque os filhos querem um referencial de um empresário de sucesso ou alguém que materializa o evangelho fora do sistema religioso. Então ele olha para o pai e fala assim, eu não quero ficar minha vida inteira indo para a igreja, eu quero trabalhar, eu quero constituir família, eu quero viajar. Quem que é o referencial de Deus que vive essas coisas estando alinhado com o propósito? Então, como eles não enxergam isso na igreja, eles vão buscar fora. Porque houve essa divisão, onde tudo que é de Deus está dentro da igreja e tudo que não é de Deus está fora da igreja. Eu tô aqui em Anápolis porque eu estava em férias em Caldas Novas e eu encontrei ali uma pessoa que mora aqui e acabou confirmando de Deus para eu poder vir para cá. Eu estava de férias em Caldas Novas. Então, assim, Deus vai utilizar tudo e todos para confirmar aquilo que Ele está fazendo. Aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? O problema é isso, as pessoas elas mudam. Assim, saiu da igreja, foi para casa, ou foi para uma viagem, ou para o churrasco, elas viram outra. Agora, não é que a gente vai... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente vai virar religioso, né? Que fica todo lugar que a gente fica querendo abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia. Não é isso, né? Isso é outro problema também. Não, é você ser você. Né? Aprendendo, tendo experiências aqui na Terra espirituais. É como se Deus estivesse tendo experiências aqui. Então, Deus que inventou tudo. O mar, a praia, né? O rio, tudo. Então,
a gente está aqui para usufruir das coisas estando conectado com Deus, com o Pai. É isso. Tendo o foco principal as pessoas. Então, o foco principal as pessoas, passando por experiências junto com Deus. Se queremos cooperar com Deus, devemos conhecer os seus desejos, seu coração, seu propósito. Tudo que fazemos só terá valor eterno à medida que cooperarmos com o propósito de Deus. E aqui a gente já falou um pouco sobre isso, né? Não é eu ter sonhos e objetivos e pedir Deus para abençoar aquilo que eu estou fazendo. É eu abrir mão daquilo que eu estou fazendo para fazer parte daquilo que Deus planejou. Então as pessoas estão sofrendo por causa disso. Elas estão o tempo inteiro, irmão, ora pelo meu negócio aqui, ora aqui pelo não sei o quê, ora... Eu falei, não, a gente ora, mas será que é isso que Deus tinha planejado? Será que é isso que Deus queria? É mais fácil convencer Deus a fazer parte do seu plano ou você abrir mão do seu para fazer parte do de Deus? Você decide. As pessoas estão tentando esforçar, convencer Deus a fazer parte do plano delas. Aí parece que Deus está atrasado, parece que Deus não ouve. Ih, a gente ouve direto isso aí. Tem os irmãos que faz igual o Jó, quer colocar Deus e falar, Deus, entre eu e o Senhor, quem vai ser o juiz se o Senhor errar? Fica igual o Jó, questionando aí. E no final a culpa sempre recai sobre Deus. Né? Adão foi a mulher que o Senhor me deu. Jó culpou Deus. Rapaz, tudo vai cair em cima de Deus. O Senhor me deu essa família, o Senhor me deu a vida, então o culpado é o Senhor. Então, se eu não entender o propósito, de novo vai reverter em Deus. Ou eu vou culpar ou eu vou ser grato. A mulher de Jó falou, amaldiçoa esse Deus e morre. O culpado é Deus. Pela tragédia que você está vivendo. Por não entender o propósito. Isso é tão sério que Sara, acho que foi, não sei se foi Sara, não, foi, acho que Rebeca, estava grávida, ela era estéril, estava grávida, e ela estava tendo muita dor no ventre dela. E ela começou a questionar Deus, falou, Deus, se dói tanto assim, por que vivo eu? Por que eu estou vivendo? Não quero viver mais não com essa dor. Aí Deus trouxe a revelação para ela, olha, tem 2 nações no seu ventre, a maior vai servir a menor. E ali ela falou, agora entendi, então cumpra o seu propósito em mim. Então, quando a compreensão do propósito de Deus vem, a gente enfrenta os desafios, as lutas e as dores. Quando a gente não tem compreensão de propósito, a gente só sofre. Então, eu atendo muita gente que está cansado de só sofrer por não entender o propósito do que está acontecendo, do que ele está construindo. Então, a ideia é entender o propósito do que nós estamos vivendo aqui na Terra. Um erro muito comum. Muito de nós vivemos vários anos sem conhecer qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Criamos erroneamente que nosso alvo como cristão era chegar ao céu. Nós vimos a Bíblia como um enfoque humanista, o homem no centro de tudo. E concluímos que o propósito de Deus era somente a salvação dos homens. Tudo girando em torno do homem e de suas necessidades. E aqui é a loucura, é assim, ó. Muitas das pessoas das bases missionárias trabalham com foco em evangelismo, tá? É importante? mas é uma parcela do evangelho. Tá? O principal é viver a igreja. Como é que eu vou evangelizar se eu não vivo a igreja? Vou falar outra coisa para vocês. Se a gente evangelizar o mundo inteiro, tá? Se todo mundo do mundo se converter, em 5 ou 10 anos nós vamos ter todo o mesmo problema. Vai ter gente desviada, vai ter gente interesseira, vai ter gente distorcendo a palavra. Foi o que o judeu fez. Deus falava assim, vocês distorcem a minha palavra. Então nós ia ter o mesmo problema tudo de novo. Então o principal não é essa questão da gente lutar pela salvação. Nós já somos salvos. A ideia é cumprir o propósito, estabelecer o reino de Deus. Viver igreja, comunidade e família. Através disso, as pessoas vão se convertendo e elas vão encontrando também um propósito. Quando o propósito em si vira a salvação ou a conversão, as pessoas param. Então eu já estou salvo, agora não preciso fazer mais nada. Converti. Estou salvo, vou para o céu e vou evangelizar pessoas para serem salvas. Não, a salvação é o ponto de partida. Você é salvo para cumprir um propósito. Então a salvação é para voltar você para o plano original. Agora você vai começar a caminhada. E aí a tristeza é a seguinte, olha só, presta atenção.
A responsabilidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. A gente não tem condição de converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Tá? Não tem nada que você possa fazer, falar ou dizer que vai fazer alguém mudar de vida. É só o Espírito Santo. Então quem convence, quem converte é o Espírito Santo. A gente discipula. Tá? A gente discipula quem o Espírito Santo já está movendo. Esse é o trabalho de comunhão com Deus. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão invertendo isso aí. Estão falando que a igreja está convertendo e quem discipula é o Espírito Santo. Aí que está o problema. Por quê? Porque discipular dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Vitão me acompanhou aí. Tem hora que nós conversamos, eu lembro de uns negócios aí que só Jesus na causa. Eu trouxe uns 3 missionários dos Estados Unidos, da Suécia. Foi Suécia? Não, foi ali da Irlanda, a Escócia. Irmãos, depois eu te conto essa, Thiago. Veio o pastor o Martin. O Martin mandou um missionário pra cá. O cara saiu fugido, Thiago. O cara desapareceu. Eu te conto essa depois. Ele ainda falou que eu usei o Vitão pra intimar ele, porque o Vitão é policial. Disse que o Vitão apareceu lá com a arma ainda pra intimar ele. O Vitão ficou indignado. E ele tava atrás de mulher. Ele tava atrás de brasileiro aqui. Aí eu cortei as asinhas dele, ele não gostou não. Mas enfim, isso aqui depois eu te conto. Mas foi o pastor Martin que mandou ele. O Martin me ligou, falou, Thomas, o que aconteceu? Aí eu expliquei o que aconteceu. Aí ele falou, não, o cara já tava fazendo coisa errada aqui já. Eu falei, imaginei já. Então, esse é o tipo de cristão que nós estamos tendo hoje. É uma vergonha, é uma vergonha. Então, por isso a gente tem que fazer alguma coisa, tem que discipular, né? Então, ficou claro isso, quem converte, a gente não tem condição. Uma vez, eu não lembro, não sei se eu acho que o Thiago lembra, teve o pessoal da Jocum que teve aí fazendo YWAM Mega Cities, né? Foi para Londres lá na nossa igreja, eu tava com o pessoal e a gente tava na frente de um supermercado evangelizando do supermercado lá, e a gente fez uma banquinha com biscoito e chazinho e tal pro pessoal. E aí a gente oferecia uma oração, conversar, discipular ali na rua mesmo. E aí veio um professor de faculdade começando a querer debochar. Falou, kkkk, por que vocês estão tirando o domingo de vocês para ficar aqui uma manhã inteira dando um biscoitinho para as pessoas? Qual que é a pegadinha? What's the catch? Eles falam, what's the catch? Qual que é a pegadinha? Eu falei, não tem pegadinha não. Eu estava perdido, Jesus me salvou e agora eu quero ajudar as pessoas a serem salvas. Só isso, não tem pegadinha não. Aí eu contei minha história, né? Que na minha família a maioria não era, depois eu me converti, a maioria depois foi. Aí ele começou a dar risada. Kkk, então você é muito persuasivo, você consegue persuadir as pessoas. Eu falei assim, não, você está enganado, eu não tenho o poder de fazer ninguém mudar de vida. Isso é só Deus. Só o Espírito Santo consegue fazer as pessoas quererem mudar de vida. Não tem nada que eu possa fazer. Aí ele já ficou sério. Aí eu falei, você quer alguma oração? Ele falou assim, minha filha está doente e tal. Aí ele já aceitou uma oração já. Mas é isso, né? Essa compreensão do que nós estamos fazendo aqui. As coisas estão invertidas. Nós estamos perdidos. Então, nesse grupo mesmo aí da Jocum, eles falaram que a gente saiu para evangelizar e que através do trabalho deles, 50 pessoas converteram. Aí eles não acompanharam ninguém, não discipularam ninguém e eles converteram 50, virou número, as pessoas viraram números, tá? Viraram números. Convertemos, mas nem sei, nem peguei telefone, contato, fizemos uma oração, ela aceitou Jesus e cada um segue sua vida. Então, meu Deus do céu, tá uma loucura isso aí. Então, eu quero número. Por isso que aqui o propósito aqui não é número, tá? O propósito aqui é pessoas com coração que quer, de fato, caminhar junto e viver aquilo que Deus tem para nós, tá? Então essa é a confusão de achar que o propósito de Deus é a salvação, tá? O propósito de Deus não é a salvação. Logo a gente vai entender o porquê. Esta visão equivocada ocorreu porque sempre víamos o propósito de Deus começando com a queda do homem. Sendo assim, como o homem está perdido, a sua salvação se tornou o centro do propósito de Deus. Aqui estava o erro e aqui deveria ser feita a correção. É claro que Deus quer salvar a todos os homens. Isto vemos claramente nos textos, mas nós não podemos confundir aquilo que Deus deseja com o que é o seu propósito. O propósito de Deus não surgiu com a queda do homem. É algo que já estava no seu coração antes da fundação do mundo. Então, assim, Deus já tinha um plano, um propósito, que foi por isso que eu dou aqueles 2 estudos antes,
para ficar claro isso aqui, porque aqui ele não vai trazer com clareza o que eu trouxe nas últimas 2 aulas. Então aqui você entende o propósito, aí você entende a queda, e agora a gente vai voltar para o propósito. Então nós temos que viver hoje o que Adão devia estar vivendo lá atrás. Então como que nós vivemos isso? Em família. Nós estamos reunindo aqui porque, meu Deus, foi o que Jesus fez. Jesus não veio para cá e começou a juntar um monte de homem para poder multiplicar o amor e a graça dele. É isso, nós estamos aqui juntando um monte de homem que quem quiser vir para multiplicar aquilo que Deus está fazendo. Não tem como ficar mais claro. Para algumas pessoas que têm algum desafio em entender, tem um que está aqui que é o Felipe, eu até passei para ele, não tinha assistido A Forja. Rapaz, aquele filme ali cai como luva. O filme A Forja foi legal porque a gente viu no cinema. Viu eu, o Lucas, o Tadashi. Você tava, Vitão? No dia não, né? Acho que você tinha que trabalhar. Você tá? Não, eu já tava trabalhando. É. Então, a gente foi no cinema ver A Forja. Rapaz, aquele filme lá caiu como luva. É um grupo de homens também que se reúne para fazer discipulado, para potencializar o propósito. É isso. A motivação é essa aí para pessoas que estão chegando agora, fica mais claro elas visualizarem. É claro que o que eu entrego ali, o filme nem passa o que entrega aqui, né? Mas assim, só para as pessoas terem um pouco de visão do que seria, né? Fica mais claro para elas, para quem está chegando. Então a gente tem que conversar com cada pessoa no nível de maturidade. Eu converso com meu filho de 10 meses de um jeito, com a minha filha de 4 de outro, com a 6 de outro, e aí vai. Aí eu vou ajudando cada um a amadurecer até atingir a estatura de varão perfeito, que é a medida de Cristo. Então é isso, nós vamos pegando as pessoas que vão aparecendo à nossa volta, entendendo o nível de maturidade e ajudando elas a aparecerem mais com Cristo. Não tem dificuldade de entender isso. E a gente dedica a nossa vida, a nossa oração. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Paulo fez. A única diferença aqui é que a gente não montou pessoas para seguir um templo, uma doutrina, uma denominação. É só Cristo mesmo. Se isso for suficiente, tá bom. Se precisar disso e mais alguma coisa, aí realmente aqui não vai encontrar, não. A gente não vai abrir uma empresa, a gente não vai abrir, né? Enfim. O que eu tô torcendo é pra gente fazer um churrasco. O máximo. É isso aí. Te marcar aí a viagem, igual eu marquei já com o Vitão aí, o Lucas, a gente foi pra Campos do Jordão, a turma toda, as crianças tudo. Então esse aí marcou, deixou lembrança, saudade. Isso é evangelho. Você pode ver. Todas as cartas de Paulo, Paulo sempre coloca o nome para quem que ele está falando. Quem são as pessoas? Então, aquilo que eu acho que eu falei com o Tiago, né? O desafio das pessoas é que eles pegam as cartas de Paulo e usam ela como conserto, né? Confronto. Então as cartas de Paulo elas eram confronto por quê? Porque Paulo vivia com eles, morava com eles, trabalhava com eles todos os dias, ceiava com eles todos os dias, tinha comunhão, desenvolveu família. Quando ele saía, ele descobria que eles estavam fazendo alguma coisa errada, eles mandavam a carta consertando. Só que ele mandava para um povo que ele tinha extrema comunhão, relacionamento e afeto. Aí eu pegar as cartas que Paulo escreveu e usar elas para confrontar pessoas que eu não tenho comunhão, afeto, não faz sentido, não vai funcionar. Primeiro Paulo se doou seu tempo, seu amor, sua disponibilidade, para depois querer consertar alguma coisa. O povo está querendo consertar sem nem se doar. Eu estou falando sério, eu converso com pessoas aí que pastores e líderes que não conseguem discipular uma pessoa, a grande maioria. Caminhar junto, difícil. É sempre uma posição hierárquica, né? De confronto e tal, mas nunca de comunhão. Tanto que o Douglas Gonçalves, depois que começou a andar com Paulo Borges, ele falou assim, ó, ele se questionou. Ele falou assim, as pessoas que eu chamo pra guerra, que eu tô com dificuldade no meu casamento, na minha vida financeira, irmão, ora por mim, me abençoa aqui e tal. Essas pessoas que eu chamo para guerrear em oração são as mesmas pessoas que eu chamo pro meu aniversário. E aí ele concluiu que não eram. Por que não é? Por causa dessa divisão que nós estamos fazendo. Então, isso aí precisa quebrar, né? Essa religiosidade. Por isso que não tem muitos frutos.
Vamos lá. Pensemos um pouco sobre a seguinte argumentação. Se antes da fundação do mundo Deus tinha o propósito de salvar o homem, então Deus é cúmplice do pecado, porque Deus necessitava que o homem pecasse para cumprir o seu propósito. Quando Deus disse não coma deste fruto, na verdade queria que o homem comesse e pecasse, ficando perdido e em trevas. Deste modo, Deus poderia cumprir o seu propósito de salvar o homem e mostrar o seu grande amor. Ora, tudo isso é uma grande confusão. Deus jamais quis que pecasse e a salvação não era o propósito do coração de Deus. A redenção foi necessária por causa da queda. A queda não foi programada para que houvesse salvação. Nós precisamos conhecer qual era a primeira intenção de Deus, qual era o propósito que Deus tinha em seu coração quando criou o homem. Então aqui é o grande equívoco, né? Deus falou não coma, mas Deus no fundo queria que eles comessem para pecassem para depois Jesus morrer e salvar. Não. Então, de fato, a salvação se tornou necessária por causa da queda. Então, isso precisa ficar claro. Porque senão, de novo, a gente cai nesse erro de achar que o propósito é a salvação. E aí tem um monte de gente salva que não faz nada. Porque não entende propósito. Não frutifica, não discipula. Aí, para piorar, a religião vem, e aí eu dou o dízimo e a oferta, e acho que quem tem que viver o propósito é o pastor e o missionário. Aí acabou. Por quê? Porque aí o pastor e o missionário vão viver o evangelho em contextos específicos. Quem que vive o evangelho no trabalho, ali no meio dos policiais, no meio das empresas? Quem que vive o evangelho nesse contexto? Família, criar filho. Quem que vive? E ensina os outros a viver nesse contexto. Então a gente tem muito expert em missionários, mas que só sabem trabalhar no campo ali. Mas muitos desses missionários que eu conheço, quando voltam e tem que desenvolver família, não sabe ser esposa, não sabe ser marido, não sabe educar filho. Porque o foco foi todo em desenvolver estratégias para evangelizar, para pregar. E não para viver o evangelho no dia a dia. Como que eu educo meus filhos, como que um cristão educa os filhos, como que um cristão lida com o dinheiro. Não tem ferramenta para isso. Não, você tem que viver da dependência de Deus. Não, irmão, mas todo mundo vai ter que viver. E o trabalho, né, empresário. Continua sendo dependência de Deus, mas é em outra área, de outra maneira. Aí nós resumimos tudo a uma coisa só. Então as pessoas estão sem referencial. Os jovens, escuta o que eu estou te falando. Os jovens estão sem referencial. Por isso que abriu uma lacuna gigantesca para Pablo Marçal, Paulo Vieira, porque eles se posicionaram nesse lugar. Aqui, ó, eu sou cristão e eu sou empresário e eu sou rico milionário. Pode me seguir que Jesus está dando aval para o que eu estou fazendo. Rapaz, se eu pregar para vocês aqui, ó, faz isso aqui que vocês vão ficar milionários e Jesus ainda vai se agradar e ficar feliz. Duvido que isso aqui não ia ter uns 10 mil pessoas. Duvido. Se eu usar o nome de Deus e postar uma foto com a Porsche e falar que Deus está nisso, acabou. É uma propaganda muito boa. Mas por quê? A igreja está falhando. Eles não são culpados. A igreja não está dando referencial do que é fazer isso fora do sistema religioso. Nós estamos muito religiosos. Eu tinha uns amigos, uns que eu dei esse discipulado, tem um que era até para estar aqui, o Silvio. Depois eu vou ver se ele vai conseguir participar. Mas teve uma galera que eu dei esse discipulado uma época. Rapaz, eles estavam tão religiosos que eles estavam na época de faculdade. O povo falava que eles não andavam não, eles flutuavam. Eles flutuavam, eles se sentiam melhor que todo mundo. O pessoal que nem era cristão falava isso. Ó que vergonha. Ó a vergonha, ó a vergonha. Então a gente precisa mudar se a gente quiser entender esse propósito. Vamos lá. Quando Deus fez o homem... Pode falar, William. Eu tô saindo. Vai lá, irmão. Tá na bênção. Obrigado por ter participado. Fala. Antes de eu sair, cara. Essa síntese de hoje foi excepcional, viu? Bênção. Eu queria agradecer a Deus e a vocês. Glória a por essa Deus. caminhada, você, Thomas. E muito, muito bom. Eu sempre falo pro Thomas e falo junto com vocês aqui agora. A gente sabe dessas coisas que o Thomas está falando, dessas verdades que Deus tem para nós, mas a gente quase não ouve elas. Eu que estou em igreja, irmãos, é duro, viu? Thomas, eu agradeço a Deus por você, viu? Ter Glória a coragem Deus. de fazer um grupo e falar isso aí.
Obrigado. Falar a verdade, falar o que Deus quer, o propósito de Deus, tá? Obrigado. Então, um abraço. Agora você vai ter um outro trabalho, depois você tem que me explicar o resto aqui, hein? Demorou. Não, nós estamos juntos. Tchau. Tamo junto. Tá bom? Um abração. Com Deus. Bye. Tchau. É isso aí, irmãos. Assim, ó, ele saiu aqui, mas só deixar esse adendo aqui. O William é um presente de Deus pra nós aqui, viu? Um cara que tem experiência, a bagagem dele tá aqui com a gente aqui, é um testemunho, né? Pra mim, eu vejo isso aí, se não for Deus, se não for Espírito Santo, eu vou te falar, eu não consigo ver, não. Já briguei com meio mundo de pastor aqui, você vê um pastor aqui ouvindo isso aqui, participando, entendendo, é raro. Vocês podem ver que isso aqui como um dos maiores milagres. Falando sério, isso aqui não tem não. Falei com o Thiago, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu contei um pouquinho pro meu pastor, ele pulou meio metro de altura e saiu fogo pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. O Thiago sabe como é que é. É sogro dele. Rapaz, se você tivesse um cigarro, ele tinha acendido o cigarro. Tanto fogo que saiu do cara. E eu não falei pouca coisa, hein? Mas assim, é isso, é difícil. É difícil, que realmente é muito quebra de muito paradigma, né? Pra você conseguir viver. E aí o mais difícil ainda é viver. O Vitão, quando teve que viver, ele teve uma crise aí também muito difícil. Não tem como. Quando você vai pra prática, tem uma crise aí. Aí depois as coisas vão encaixando, Deus vai revelando, né? Os frutos vão aparecendo. A melhor coisa é os frutos, né? Você vê pessoas sendo transformadas e acabou. Você fala, não, agora sim. O testemunho de que de fato Deus está nisso é as pessoas estarem mais próximas de Cristo. O problema é que assim, ó, as pessoas não estão conseguindo ver isso acontecer porque exige muita renúncia. Então as pessoas não estão tendo paciência para ver o fruto frutificar e aí elas começam a querer pregar pautada nas conquistas delas. Então assim, ó, eu consegui isso aqui significa que Deus está comigo. Eu tive meus sucessos pessoais. Aí eles querem pregar pautada no sucesso pessoal deles e não naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque às vezes o que o Espírito Santo está fazendo, gente, não vai ser visível. Vai demorar para acontecer, não é tão rápido, isso não gera retorno financeiro. Então muitos líderes estão se decepcionando às vezes com o evangelho porque eles se dedicam muito e no final da vida eles se sentem abandonados por Deus. Porque eles estão com foco em coisa errada. Ah, pô, eu dediquei minha vida para as pessoas, pro evangelho, e hoje eu tô pobre e sem ninguém para me ajudar. E aí o povo desespera. Quem já tá velho... Tô falando sério, eu nunca mais achei. Eu até procurei, tem um vídeo do Daniel Mastral no YouTube, eu não achei mais, mas ele chorando, falando isso. Olha, eu rodei o Brasil, ensinando as pessoas, mas eu olho e as pessoas não mudaram. Elas continuam do mesmo jeito. Sinto que meu esforço em vida foi em vão. Chorando, desesperado. Falei, dediquei minha vida ensinando o evangelho para as pessoas. Mas por quê? Porque essa é a questão de eu focar na teoria. De eu achar que eu só ensinar a teoria vai funcionar. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que caminhar junto. É o Paulo Borges fala, né? Se a pessoa não puder levar um pedaço seu pro inferno com sua pregação. Se ela não puder levar um pedaço seu pro inferno com sua pregação. Então assim, ela vai levar um pedaço nosso. Vai doer, vai sangrar, mas é isso aí. O evangelho é isso. Todos nós conhecemos a triste história. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica do propósito de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor do castigo eterno, expulso da presença de Deus e sem comunhão com Ele. O salário do pecado é a morte. Então é isso, né? Deus colocou a gente no mundo e nos deu o livre-arbítrio de poder escolher caminhar com a vontade dele ou com a nossa própria. A gente escolheu andar com a nossa própria. Depois se arrependeu. Então Adão escolheu errado, depois se arrependeu e aí Deus já proporcionou uma saída, né? Matar um cordeiro no lugar de Adão e Eva para nos devolver de novo a começar a andar pela vontade do Pai e não a nossa. Então hoje a gente vive esse desafio interno todos os dias em que uma hora eu faço a minha vontade, outra hora eu faço a vontade de Deus. Ninguém hoje consegue fazer 100% da vontade de Deus. A gente está tentando o máximo aqui acertar. De vez em quando eu erro. O que me ajuda? A comunhão. Na hora que eu errar, meu irmão tá bem. Aí ele me ajudou, ô Thomas, você errou aqui, isso aqui não é espiritual não e tal. Então a gente, até na falha, o evangelho se manifesta. Porque se o cara falhou, mas ele construiu irmãos que buscam, esses irmãos ajudam ele. Agora, se eu tô sozinho e eu acerto, na hora que eu errar não tem ninguém para me ajudar. Porque eu acho que eu acertei tanto que agora o que eu faço é de Deus.
Então a comunhão, ela vai preservar isso aí. Se cair aqui, eu mando o link de novo, tá? Que eu acho que vai cair rapidinho. Deixa eu ver aqui, falta... Não, falta coisa de 15 minutos. Vai dar. Tá, mas tá claro aí, né, gente? É isso aí. Pera aí que deu uma travada aqui. Pronto, voltou. Espera aí. Mas o problema não foi apenas que o homem se tornou culpado diante de Deus, mas também que a sua própria natureza se corrompeu e se estragou. O homem perdeu a vida e a imagem de Deus, tornou-se uma outra criatura. Não era mais o mesmo homem, era um homem morto para Deus e inútil para o seu propósito. Então o que aconteceu? Irmãos, qual que foi a proposta de Satanás para Eva? Foi a mesma que ele caiu, tá? Ele falou assim, Satanás falou assim, eu subirei as montanhas mais alto do céu e serei como o Altíssimo. Então Satanás, ele não queria ser maior, ele queria ser igual a Deus. E aí ele falou para Eva o quê? No dia que você comer do fruto, seus olhos se abrirão, você vai ser conhecedora do bem e do mal e você vai ser igual a Deus. Então a mesma mentira que Satanás acreditou, ele colocou em Eva. E aí a gente, igual eu ensinei para vocês, por amor a Eva e por medo de perder Eva, Adão idolatrou Eva e caiu. Tá? Então isso fica muito mais claro, né, se a gente enxerga dessa maneira, do que Adão sendo um retardado ali, que estava ali, ai, que fruto gostoso, eu não tinha visto esse fruto não, me dá aqui para eu comer. Parece que Adão era um retardado, né? Não, mas a ideia é aquela, né? Aquele amor avassalador. Que você não consegue viver sua vida sem a pessoa. Essa é idolatria. E quantos homens eu conheço hoje que idolatram a esposa, a mulher? Faz a vontade dela acima da de Deus. Muitos. O pastor Zé Carlos chamava de homem banana, né? Uns banana. Uns banana. Então, assim, é isso. Deus tem que vir acima, porque justamente através do relacionamento com Ele você vai conduzir o seu casamento. Quando você não tem autoridade, você fica inseguro e você deixa ela conduzir. Aí acabou. Se ela conduziu, você vai comer do fruto. Porque Deus convocou o homem para exercer ali a liderança e a autoridade. Não opressão, autoridade. Então vamos lá. E não foi apenas Adão que se tornou inútil. Depois de Adão que se corrompeu, ele teve filhos à sua imagem e semelhança. À sua imagem. Agora toda a descendência de Adão ficou arruinada e inútil para o propósito de Deus. Por quê? Porque essa consciência, né, de que tô nu, a consciência pura de poder entrar na presença de Deus, ele perdeu. Então a consciência de, cara, eu tô puro, ingênuo, chegou a ser uma ingenuidade de criança, né, pura, de poder entrar em Deus sem medo da consequência. Então Adão perdeu essa natureza. Então o ser humano, e toda a sua descendência que veio depois dele também veio já corrompido. Com essa impossibilidade de entrar na presença de Deus. E aí Deus propôs agora uma alternativa através de Cristo, da gente poder entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. E agora a humanidade tem escolha. Os descendentes de Adão, que querem continuar fazendo a própria vontade, por aqui. Os descendentes de Adão, que querem continuar fazendo a vontade de Deus, por aqui. Acabou. Escolha. Tá tudo certo. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vá bem tu e toda a tua descendência. Acabou, é isso aí. Todo dia nós temos uma escolha. Fazer nossa vontade ou a vontade de Deus. A consequência, a gente não tem escolha. Deus nunca mudou o seu propósito inicial. Ele não teve diversos planos, não criou um novo alvo, nem desistiu do que queria desde o princípio. O propósito de Deus é imutável. Aleluia! Então, Satanás não ia conseguir destruir o propósito de Deus. Muito pelo contrário. Agora é isso. Agora a gente tem consciência para ter liberdade de escolha. Então, nós estamos aqui para discipular, para as pessoas terem cada vez mais clareza, para elas escolherem com clareza. O caminho de um cristão é esse, você pode não escolher, tá tudo certo. A consequência é essa, você tem clareza do que você escolhe. As pessoas não têm, tá? Tá todo mundo no automático, vivendo no automático, sem percepção de escolha. Né? A vida é trabalho, dinheiro e pagar conta. E assim, é isso. Então as pessoas não têm clareza de propósito nem de escolha.
E aí quando vem a consequência das escolhas que elas tomaram, aí elas não querem assumir a responsabilidade. Aí fazem igual a Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Porque elas não têm consciência que as escolhas delas vão levar àquele tipo de consequência. Agora, porque todos os descendentes do primeiro homem ficaram inúteis para o seu propósito, Deus tem que criar uma nova raça. Como Deus fez isso? Pelo novo nascimento. Pelo nascimento natural da carne e sangue, pertencemos à raça de Adão, estragada e inútil. Pelo novo nascimento, nos tornamos participantes da raça celestial. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde. Jesus sempre fez a vontade do Pai, em tudo lhe agradou e foi obediente até a morte. O homem se torna uma nova criatura recebendo a natureza de Deus e a imagem daquele que o criou. Quando crê naquele que o Pai enviou, nega-se a si mesmo, toma sua cruz, perde a sua vida, recebe o senhorio de Jesus e se batiza em Cristo. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu com o pecado. Deus não desistiu do seu propósito. Qual é a esperança de Deus para cumpri-lo? Cristo em vós, a esperança da glória. Então Jesus veio justamente para nos dar esse direcionamento, essa saída. Então nós nascemos corrompidos, filhos da carne, e aí se a gente quer ser filho do Espírito, a gente tem que nascer de novo. Aquele que não nascer na água e do Espírito não tem parte comigo, foi o que Jesus falou. Então o novo nascimento é isso, uma oportunidade que Deus nos dá de fazer parte do seu plano. Por isso que eu falo aqui, ó, a gente vai se esforçar para dedicar para as pessoas, para elas participarem, mas se a vontade delas de caminhar com Cristo não for suficiente para ela fazer parte do grupo, assim, é escolha, igual eu tô falando, é escolha. Cada um vai fazer o que com a vida, né? Vai assistir Netflix, vai comer pipoca, vai tentar... A gente poderia estar aqui falando de networking para ganhar dinheiro e por aí vai. Tem várias outras possibilidades. Agora, o fruto vai se manifestar. Tá? O fruto vai se manifestar. Isso aí vocês podem ter clareza. Você vai olhar para a vida da pessoa e você não vai ver a vida de Cristo. Acabou. Não vai ver pessoas sendo transformadas. A obra redentora de Cristo Jesus é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que corremos o risco de... Peraí, foi isso mesmo? É isso mesmo. De vê-la como se fosse o todo. Essa salvação é tão grandiosa que temos a tendência a confundi-la com o propósito de Deus. Mas não é assim. Jesus Cristo, o admirável Filho de Deus, com sua obra redentora, deu uma nova vida ao homem, restaurando-lhe a comunhão com o Pai, e também deu a Deus os recursos de infinita graça para que ele continue com o seu plano eterno, a redenção efetuada por Jesus Cristo. E assumindo pela Igreja é o meio para que Deus restaurar todas as coisas assim de concluir o seu propósito. Então assim, ó, Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por isso que o Pai o glorificou, porque ele obedeceu até o final. Então nós estamos aqui para buscar obedecer o Pai, para fazer o que Cristo nos ensinou. Então esse é o único propósito que a gente está reunido aqui. A redenção nunca poderia ser um fim em si mesma, mas apenas um meio da graça para consertar um grande erro. Para Paulo, a redenção nunca foi o propósito de Deus. Ele entendia que o propósito de Deus era a família eterna, uma família perfeita em Cristo. Sua obra para o Senhor não consiste em buscar apenas a redenção do homem, mas em apresentar este homem a Deus, restaurado à imagem de Jesus Cristo. Meu Deus, o que é isso? É pessoas tendo consciência do que elas estão vivendo. É só isso. Você ter consciência do por que você tem sua esposa, por que você tem seus filhos, como é que educa seus filhos para a glória de Deus, como é que trabalha, como é que no seu trabalho você é luz. É isso, é ter clareza de onde você está, como você manifesta a luz, né, como que Deus exerce o propósito dele. E é aquilo que eu estou falando, as pessoas estão perdidas porque elas viram a salvação como um todo. Então o foco do evangelho virou pregação. E aí virou um negócio chato, que vence o mais insistente. Eu quero convencer as pessoas de que eu estou certo, que eu conheço mais e que ela está errada. É um negócio maravilhoso de fazer, né? Então assim, por isso que o povo de fora olha para isso e fala assim, você está doido. Isso não faz sentido. Né? O povo não tem humildade, né? Não tem comunhão, você não tem um amor, você não vê o amor na pregação. Você vê soberba, conhecimento, querendo ser reconhecido, validado. Isso aí nunca vai dar certo. Nunca vai... Meu Deus, Jesus almoçava na casa das pessoas, Jesus dormia na casa das pessoas, ele se entregava. Ele descia no nível das pessoas para depois as pessoas subirem. Ninguém está querendo descer não, está todo mundo querendo subir.
Tá todo mundo querendo subir. E aí agora nós estamos nessa era do digital que tá terrível, porque é isso. Eles estão falando que isso é possível. É possível você viver a vida correndo atrás do dinheiro, milionário, e ainda assim batizar as pessoas em Jesus. Cara, eu não sei. Toda vez que eu penso nisso, eu falo assim, graças a Deus eu não sou Deus, porque eu não sei como é que Deus vai julgar eles, não. Porque se fosse eu mandava tacar fogo. Eu falava, igual o João, manda descer fogo nesse negócio aqui, queimar todo mundo, que o negócio tá esquisito demais. Então eu não sei como é que Deus vai fazer, não. E assim, eu não quero nem saber, pra falar a verdade, eu não quero nem saber. Quero focar aqui no meu e Deus vai julgar aí e tá tudo certo. Eu tenho a responsabilidade de fazer o que eu acredito que é certo e ensinar para as próximas gerações o que eu acredito que vai gerar vida. E essa é a nossa responsabilidade. Deixa eu só ver aqui quanto tempo falta aqui, peraí. 5 minutos. Se eu não conseguir, eu vou abrir de novo, tá? É que tá já na última folha aqui. Esse texto nos mostra com muita clareza o propósito de Deus. Podemos defini-lo assim: Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Gente, parece ser muito básico isso aqui, né? Pelo amor de Deus, parece ser assim, beabá, mas, cara, quando você olha pro dia a dia, você vê, cara, a gente não tá conseguindo viver o beabá. Tipo, as coisas mais simples do mundo, tá loucura. Tá uma loucura. Uma família, isto nos fala de unidade. Este é um requisito indispensável para o cumprimento do propósito de Deus. Embora a unidade não esteja enfatizada no texto acima, sabemos que filhos à imagem de Jesus não podem ser brigões, nem facciosos, nem sectaristas. Uma unidade da família de Deus está muito bem enfatizada em passagens como e outras mais. De muitos filhos, isto nos fala de multiplicação. Discípulo que fazem discípulos que fazem discípulos. É isso que eu estou falando, gente. Você presta atenção. O que a religiosidade fez com a gente? Fez a gente entender que a gente só deve fazer um discípulo para levar para uma igreja ou para uma denominação, meu Deus do céu. E não preparar pessoas para viver a vida. E que o responsável são pastores, missionários e líderes da igreja. Meu Deus do céu, tá um negócio assim bizarro. E só que assim, ó, aí os pastores, eles têm uma igreja de 100, 200, 1000 membros. Como é que ele discipula? Aí ele cria outras pessoas para ficar abaixo para discipular outras. A conta não fecha. Não fecha. Porque vira uma estrutura ali de hierarquia. Quanto mais cresce, para dar certo, eu preciso criar ferramentas humanas e não espirituais. Para conter todo mundo, para dar certo para todo mundo. E não vai dar certo para todo mundo, meu Deus do céu. A galera vai se rebelar, tem gente que não vai querer, tem gente que não vai dar valor e tá tudo certo. Foi o mundo que Jesus pegou quando ele veio e é o mundo que a gente está vivendo. A diferença é que hoje, né, graças a Cristo, nós temos mais pessoas querendo andar no Espírito que na época de Jesus, que ninguém conseguiu andar no Espírito. Onde há vida natural, sempre há multiplicação. A vida espiritual também deve ser assim. Aquele que tem a vida de Cristo frutifique e reproduzir esta vida em outros. Há um pensamento cômico e quase ridículo que diz: somos poucos e bons. Ora, se fossem bons, não seriam poucos, porque o que tem a vida de Cristo fazem discípulos e se multiplicam. Deus quer muitos filhos. Semelhantes a Jesus. Acho que deixa eu mandar o link de novo aqui, senão vai cair aqui no meio. Tá? Parei aqui em semelhantes a Jesus. Vou mandar o link aí de novo. 5 minutos a gente acaba. Ok, espera só o Vitão aqui. Mais um. Pera aí. Chico. Tararã. Acho que é isso, né? Vamos lá. Pera aí, tem mais um aqui. Ué, quem que tá? Ah não, saiu.
Ô, Thomas, posso falar um negócio rapidinho? Pode. Eu tenho pergunta aí, não? Vai lá. Pode falar. Você falou aí Tá. Você falou aí da forma que está sendo feito o discipulado hoje, o pessoal acha que é discipulado, né? Eu tive essa experiência aí. Em duas igrejas. Deu erro no áudio aí. Não tô ouvindo. Deu erro aí, saiu. Tive essa experiência em duas igrejas. E a experiência que eu vi foi que o tipo de discipulado que o pessoal disponibiliza. Deixa eu voltar aqui a fita, pode? Pode. Acabaram de entrar aí agora. Do que você falou, da forma que o discipulado acontece hoje na igreja, eu tive duas experiências, duas igrejas, e eu vi o seguinte, que a maioria faz um tipo de discipulado que é o seguinte, teórico, simplesmente atém-se a um discipulado teórico, chamando para uma reunião semanal, para fazer uma escola dominical, para entregar simplesmente informação. Daí a dificuldade de quando a gente chama um irmão para o discipulado na prática, ele participar da minha vida, do meu cotidiano, a gente tem mais dificuldade, mais resistência. Já é difícil, numa igreja de 100, tirar 10 para participar da escola dominical teórica. Mas as pessoas ainda acham mais fácil ir para uma escola dominical uma vez por semana teórica do que chamar o irmão e falar assim, irmão, vamos ali comigo, conviver comigo ali que eu estou indo fazer isso. Às vezes é uma coisa natural, né? Às vezes um jiu-jitsu, a luta lá, igual o Tadashi fez. Ou simplesmente falar assim, irmão, vamos ali em Belo Horizonte comigo, eu tenho uma demanda ali, bora comigo ali. E o discipulado acontece na caminhada, né? Sim, isso aí. Como era essa caminhada longa, eu vejo essa primeira dificuldade que o povo está mais apto a receber a teoria, a informação. Deixa eu só contar ao pessoal uma coisa que eu lembrei aqui. A gente foi para Belo Horizonte, ô Thiago, lá em Belo Horizonte. Você chegou aí no museu messiânico que tem lá? Você chegou aí ou não? Rapaz, você perdeu. Próxima vez que você vir, eu vou te levar lá. É tremendo lá. Tem um museu lá dos judeus messiânicos. E assim, rapaz, é uma aula ali de história da igreja, do Brasil, assim, do evangelho. Aí a gente convidou um pastor amigo em comum, do Vitão, aí ele falou assim, não, agora eu tô cuidando dos negócios aqui da igreja, depois eu tentei pra passear, não tentei pra passear agora não. Aí ele viu isso daí e a gente ia conectar ele com outro irmão que morava lá, justamente para ter um discipulado. Então assim, era tudo voltando, e o cara não entendeu. Aí depois eles encontraram, aí o cara, não, que bom e tal, aí ele viu, né, a importância de se relacionar, de conviver. Então é isso mesmo, o povo não tem compreensão mesmo. Essa divisão de que eu tô fazendo a igreja é para Deus, fora da igreja é coisa pessoal. E aí por isso que você vê os cristãos na igreja tá lendo a Bíblia, no churrasco tá falando de dinheiro e de política. É isso. Então eles não sabem viver o evangelho fora, né? Ou senão vira aquele religioso bitolado, né? Que também não tem discernimento, quer ficar falando, evangelizando todo mundo, mas inconveniente, sem sabedoria, enfim. Então não tá tendo esse referencial. Qual que era a outra, Vitão, que você ia falar? Tinha outra? O que eu queria dizer é isso aí mesmo. Tipo assim, aí com toda a dificuldade é mais fácil eu chamar para um discipulado teórico Sim. do que para uma caminhada para ensinar a prática. Sim. Para ter esse contato, para fluir, o ensino fluir com a vida, né? Sim. Isso aí, no dia a dia, né? Isso aí. Deixa eu pegar aqui. Semelhantes a Jesus. Isto nos fala de edificação. Deus não se contenta com quantidade, nem se satisfaz com números. Ele não quer uma massa de gente que vive de qualquer maneira. É necessário que seus filhos tenham qualidade de vida, que vivam como Jesus, que sejam mansos e humildes como Jesus, sejam santos como Jesus, sirvam como Jesus serviu, preguem ao mundo como Jesus pregou, perdoem como Jesus perdoou, amem como Jesus amou, que andem como Jesus andou. Finalizando aqui. Quando nós compreendemos e abraçamos o propósito de Deus, ele se torna o nosso chamado e a nossa vocação. Meu Deus, isso aqui é o propósito, entendeu? Então, tem gente que fica toda hora, meu propósito é ser médico, meu propósito é ser advogado, meu propósito é ser empresário. O povo fica procurando um propósito, tem gente chorando, Deus, me revela o meu propósito. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro, entendeu? Não é porque ele quer servir as pessoas, entendeu? Então, assim, não tem coisa mais simples e mais clara do que isso. E assim, ó,
Meu Deus, reflitam comigo, se Deus tivesse deixado algo aqui na Terra que fosse para poucas pessoas, que entendesse grego, hebraico, até que soubessem ler, era um evangelho que não alcança todo mundo. O evangelho precisa alcançar um analfabeto, meu Deus do céu. Então, assim, precisa ser algo tão simples que qualquer um que simplesmente tem um coração humilde para orar, ouvir o Espírito Santo, o cara consegue viver. Então, nós complicamos demais o negócio, nós dificultamos demais, fizemos uma estrutura assim, que virou essa loucura que nós estamos vivendo aí hoje. Sério mesmo, é um manicômio a céu aberto. As pessoas com a coragem, antigamente, talvez há 30 anos atrás, a época aí do Ferreirinha, aí, o povo pelo menos tinha um temor maior, né, de não usar o nome de Deus em vão. Pelo menos tinha essa questão, né? Hoje não, hoje tá assim, sem vergonha na cara mesmo, falando de Deus para dar discipulado para vender um curso ou um livro. Uma vez eu ouvi um cara falando que o Pablo Marçal estava dando no treinamento, gerando escassez nas pessoas, que Jesus ia voltar e que você está enterrando seu talento e você precisa comprar meu curso para pôr seu talento para fora. Então, esse é o nível de bizarrice que nós estamos vendo. E assim, e gente aplaudindo e glorificando. Mas quem que é a culpada? A igreja. No Velho Testamento, Deus fala para os profetas assim, ó: por vocês se negarem a ensinar a minha palavra, eu vou cobrar dos filhos dos vossos filhos. Então, quem tem conhecimento e não ensina vai ser cobrado. Quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, assim, por isso que é muita responsabilidade fazer o que a gente está fazendo. O cara tem que querer mesmo. Se o cara estiver curioso, o cara tá lascado. Porque o cara já soube e agora, se ele não passar, ele é responsável. Quem sabe e não faz é cúmplice. E aí você vira cúmplice do pecado. Então a ideia é... Por isso que tem que mexer com o homem mesmo, que assuma a responsabilidade. Menino vai se acovardar. Então não tem jeito. E isso, para as pessoas entenderem essa responsabilidade aqui, meu Deus do céu, a gente consegue impactar e ajudar muita gente. Porque realmente, assim, você liga a internet, tá confuso. Esses dias eu falei pro Thiago, eu tô vendo um podcast de 4 horas, um católico, um protestante e um desigrejado. Juntaram os 3 para debater ali, 4 horas o negócio. Ai, difícil demais. Por isso eu tô falando, até quem tá se propondo a ensinar tá confuso. Você vê que gera um negócio ali que deixa... A pessoa assiste e sai mais confusa, em vez de esclarecer. A pessoa fala, que coisa de doido isso aqui. É um manicômio. De uma maneira simples, podemos definir a nossa vocação como chamado para sermos participantes do propósito de Deus e cooperadores do seu cumprimento. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a esperança deste chamamento, a fim de que o propósito de Deus seja para nós muito mais que um estudo de uma apostila. Aquele que recebe o propósito de Deus em seu coração compreende o seu chamado e torna-se prisioneiro dessa vocação. Devemos andar de modo digno desta vocação e nos esforçarmos para confirmá-la. Amém, irmãos. É isso aí. Finalizo por aqui. Cada um tem seus afazeres aí. Que horas são aí, Thiago? Já são o quê? Meio-dia? Meio-dia 17. Aí, ó. Tem gente que já tá na hora do almoço já. Nós estamos acordando o dia aqui e tem já tá na hora do almoço. Mas é isso, gente. Olha só. Alegria por todos vocês aqui. De fato, meus domingos aqui, eles estão sendo bem mais edificantes. Muito mais edificantes. Minha semana está começando melhor por conta da vida de vocês. Então, durante a semana eu estou orando por vocês, intercedendo, converso com alguns aí. E a ideia é que vocês entendam que depois vão vir outras pessoas, que tudo isso que está acontecendo aqui é para vocês multiplicarem para quem vai vir. Que não vai dar para a gente ficar refazendo isso aqui toda vez, né? Eu falei, se precisar fazer isso aqui o resto da minha vida, eu faço. Mas eu espero que tenha outras pessoas que façam isso aqui pra gente poder avançar para outras coisas. Em nome de Jesus, né? Porque tem muito mais coisa pra gente avançar. Isso aqui é a base da base, assim, uma coisa mais simples. A partir disso aqui, a gente consegue avançar para outra coisa. Tá? Se a pessoa não entender nem isso aqui, aí tá lascado. É isso, o povo tá querendo viver um monte de coisa extraordinária, sendo que o básico eles nem entenderam. Então, por isso que está virando essa coisa confusa. Então, o material está aí, né? Quem quiser ler, necessita, leiam ele, releiam. Tem uns exercíciozinhos, só para quem gosta, às vezes, de escrever, né? Tem pessoas que, às vezes, escrevendo,
assimila melhor. Então tem os deveres aí que também vem na apostila para você poder fazer sobre a aula. Mas a ideia é não ver isso aqui como um método, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é um método para ficar replicando igual robô. Isso aqui se fez sentido, se transformou sua vida, vai impactar a vida dos outros. Você está fazendo porque Cristo está te chamando para poder fazer, não porque eu estou fazendo e não para fazer parte de um grupo. Não, é porque de fato vocês entenderam que o Espírito Santo está usando vocês para mudar a vida das pessoas da cidade que você está, do momento que você está vivendo, das pessoas que estão à sua volta. Então é isso, é ferramenta para você viver o propósito e o grupo é para um fortalecer o outro aonde cada um está. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma oração aqui para a gente finalizar então. Senhor e Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como os valentes do Senhor, né? Que de fato cada um entenda o seu propósito ali como líder do lar, sacerdote do lar, que multiplique, né, o teu evangelho, o teu reino, a tua graça, que sejam solos férteis e não sejam os solos que matam a semente, sufocam a semente, mas que frutifiquem. Que cada um aqui produza fruto e que esses frutos produzam outros frutos até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe o dia de vocês. A gente vai se falando durante a semana. Amém. Grande abraço. Abraço. Tchau, Deus tchau. abençoe, gente. Amém. Com Deus.